Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar com você em mais uma oportunidade. Sempre é bom falar de Deus, sempre é bom falar de sua palavra, sempre é um grande prazer poder compartilhar um pouco daquilo que as Santas Escrituras trazem para nós. Eu quero te convidar para pensar aqui comigo numa declaração bíblica que está no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia. A palavra de Deus diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Salmos, capítulo 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meus amados irmãos e amigos que nos escutam, é importante começar dizendo para todos vocês do meu respeito por cada pessoa, por cada cidadão, por cada ouvinte da palavra de Deus. O que eu vou dizer, o que eu vou falar agora para vocês, tem como intenção e motivação expressar uma visão de fé, um entendimento bíblico, uma visão da caminhada cristã. E eu quero que você que pensa diferente de mim, não me interprete mal ou não me entenda de maneira diferente daquilo que eu estou motivado a dizer para vocês. Eu quero expressar a minha crença, a minha fé, de que maneira acredito que são as verdades contidas na palavra de Deus. Aqui o salmista está se referindo a uma exaltação ao país, ao povo, à nação, que coloca o Senhor Deus como o Senhor dessa nação, que atribui a Deus, que reverencia a Deus. Nós sabemos que o Estado brasileiro, constitucionalmente, ele é um Estado laico. Quer dizer, o que quer dizer um Estado laico? Quer dizer que é um Estado que não vai defender uma bandeira específica de religião A ou religião B. Isso quer dizer um Estado laico. Não quer dizer que tem que combater a fé e a crença das pessoas. Apenas ela não vai, como nação, defender uma bandeira específica. Permite, pela Constituição brasileira, a manifestação de todos os credos, de todas as crenças, de todas as pessoas. Existem países que não são assim. Por exemplo, existem alguns países árabes que o islamismo, por exemplo, é a religião oficial do país e ainda por cima não vê com bons olhos e não recebe bem outras religiões. Procura muitas vezes até fazer algum tipo de boicote, de impedimento a essas outras manifestações de crenças, inclusive permitindo até morte de pessoas que acreditam diferente do que a religião do Islã apresenta. Isso é só um exemplo que eu quero dar para vocês, que é diferente do Brasil. O Brasil não é assim. O Brasil não é um país em que existe uma religião oficial. Não existe. Durante muito tempo, anos e anos passados, o catolicismo se tornou e adquiriu um protagonismo muito grande na história do Brasil. Nós temos uma presença maciça do catolicismo durante a colonização do nosso país, do Brasil. Por isso você vê uma presença tão forte do catolicismo dentro do Brasil. Mas também é público e notório que o movimento evangélico, as igrejas que fazem parte do movimento evangélico, elas também adquiriram uma notoriedade e uma representatividade maior dentro da sociedade brasileira. Hoje se calcula mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Existem várias correntes de evangélicos. Nós temos os evangélicos tradicionais, que são divididos entre o movimento que não é pentecostal, não acredita na manifestação dos dons da forma mais efusiva e mais contextualizada e atualizada, como o dom de línguas, o dom de profecia. As igrejas que não são pentecostais,
elas não acreditam na manifestação desses dons da forma como as igrejas pentecostais acreditam. As igrejas pentecostais são igrejas que enfatizam a busca do Espírito Santo como busca de poder e autoridade de Deus para realizar a obra de evangelização. É assim que é feito, com a manifestação dos carismas, a manifestação dos dons de Deus para a vida dos seus membros. E aí vem os diversos dons: dom de profecia, dom de variedade de línguas, o dom de conhecimento, o dom da ciência, o dom da sabedoria, da fé, da cura, do milagre, assim vai, de discernimento de espíritos, são vários dons. A igreja pentecostal é uma igreja mais zoadenta, é uma igreja mais, é uma igreja que tem mais movimento e é uma igreja voltada muito para a busca desses dons como empoderamento para fazer a obra de evangelização e levar até as pessoas a palavra de Deus. Então, no grupo tradicional do movimento evangélico, você tem os tradicionais que não acreditam nos dons do Espírito Santo de maneira efusiva, e tem os pentecostais, que no caso nossa igreja Assembleia de Deus faz parte do grupo pentecostal, que acreditamos sim que da mesma maneira como o Espírito Santo desceu lá em Atos dos Apóstolos, na descrição bíblica, e encheu todos de poder e de autoridade, da mesma maneira nós cremos que isso acontece no dia de hoje. Por isso é chamado movimento pentecostal. Pentecostal tem a ver com essa manifestação do Espírito Santo de Deus dessa forma, dessa maneira. O outro grupo de irmãos também são irmãos da mesma fé, são irmãos do mesmo credo de Cristo como Senhor e Salvador, entretanto, tem esses diferenciais. E tem também, saindo dos tradicionais, tradicional que não é pentecostal, tradicional que é pentecostal, nós temos também o grupo dos neopentecostais. O grupo dos neopentecostais, dentro do movimento evangélico, é o grupo de pessoas que acreditam em uma fé aonde essa fé se materializa não somente nas questões de ordem espiritual, mas há uma ênfase, há um destaque maior na prosperidade de sua vida também material. Há uma busca muito grande de superação de dificuldades na vida material, a ponto que o grupo neopentecostal enfatiza muito a prosperidade, entre outras coisas, como diferencial. Pois bem, juntando os tradicionais que não são pentecostais, os tradicionais pentecostais e ainda o movimento neopentecostal, é que é formado o grupo de evangélicos ao redor do Brasil. Isso dá mais de 40 milhões de pessoas. Muito bem. Recentemente, na cidade de Mossoró, houve uma iniciativa da Secretaria de Turismo do nosso município de criar um mecanismo do turismo religioso. E, para tanto, há um projeto de lei sendo aprovado na Câmara dos Vereadores, aonde esse projeto de lei, ele diz que será construída, vai ser feito um investimento para a construção de um santuário, a padroeira católica da cidade de Mossoró, para investir dessa forma no turismo religioso e, com isso, fazer uma movimentação econômica da cidade que está com sua necessidade XYZ. E quando eu tomei conhecimento disso, eu particularmente expressando a minha opinião e a minha crença acerca disso, me trouxe uma grande preocupação. Eu, na verdade, olhei para isso com uma preocupação espiritual. Inclusive, a ordem de pastores da nossa cidade, que é representada pela AMEM, Associação de Ministros Evangélicos de Mossoró, também tem manifestado a mesma preocupação. A preocupação de que uma religião, um segmento religioso que é o maior da cidade, a nossa cidade de Mossoró, tem predominantemente a presença de membros da Igreja Católica. A maior igreja da cidade de Mossoró é a Igreja Católica, e nós sabemos disso e entendemos isso. Entretanto, isso não tira de nós a preocupação de um segmento específico
receber um tipo de investimento tão destacado para a proliferação da fé daquele segmento. É diferente, por exemplo, de um investimento em um evento. Um evento é uma questão pontual. Um evento, a prefeitura ou os órgãos públicos investem no evento, ajudam aquele evento, isso é uma coisa pontual. Mas construir um monumento nessa ordem e nessa proporção e trazer fomento a esta fé ou a esta atitude que vai de encontro à fé de tanta gente dentro da cidade de Mossoró, aí passa a ser preocupante. É realmente um motivo de preocupação para nós, como evangélicos, como crentes que moramos na cidade de Mossoró, temos a cidade de Mossoró com um emblema de sua cidade, o endeusamento, a idolatria voltada para uma personagem, e não estamos aqui discutindo a história da Luzia, não estamos aqui agredindo a pessoa com a sua história. Não. Estamos apenas falando do investimento que é feito em um segmento dentro de um Estado laico. Se o Estado é laico, esse tipo de investimento de estrutura nessa proporção me parece por demais preocupante. Mas isso para mim ainda é o pormenor. Ainda não é a questão, não é o X da questão. Volto a dizer, investir em eventos eu interpreto como sendo questões pontuais e não tem essa envergadura, não tem essa representatividade. Já o investimento dessa forma ou dessa maneira, numa estrutura que vai ser montada de milhões na cidade de Mossoró, aí passa a me preocupar, aí sim. Mas o principal, que vai ser o objeto da minha palavra, e eu vou terminar com isso. O principal que eu quero destacar é a preocupação de ordem espiritual. Nós, cristãos evangélicos, nós crentes, nós temos uma convicção de que erguer monumentos para a idolatria, em vez de trazer bênção sobre a cidade, traz sobre a cidade, pelo contrário, atrai para a cidade o que não agrada a Deus. Deus não se agrada que outros sejam adorados e não Ele. Nós somos de uma crença monoteísta. Nós acreditamos somente em um único Deus. Acreditamos somente no Senhor nosso Deus. E aqui o salmista está dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Colocar outros altares, estabelecer nos montes da cidade de Mossoró ou em qualquer lugar. Não é só aqui não. Em qualquer lugar, outros monumentos que atraem para si a idolatria. Às vezes eu escuto alguém dizer, não, mas não é idolatria, é veneração. É a mesma coisa, gente. Idolatria, veneração, não é uma admiração a uma pessoa boa que fez algo bom. Não é isso não. Não é disso que eu estou falando. É a atitude que tem de transferir a esta pessoa poderes que são de Deus, ou feitos que são de Deus, ou realizações que são de Deus. E isso é por demais preocupante. Então, eu quero manifestar aqui que o meu sentimento como crente, como servo de Deus, é realmente de não aprovação, é de repúdio à atitude da construção de um monumento com essa envergadura. Eu, particularmente, eu tenho esta impressão, eu tenho esse sentimento, porque isso, em vez de trair bênção, vai atrair a maldição. Em vez de trair coisa boa, vai atrair coisa ruim, porque não vai agradar a Deus ter um monumento que idolatra uma outra, traz para outra pessoa a adoração que é devida a Deus. E eu transmito a cada irmão, a cada irmã, o dever de orarmos pela nossa cidade. Nós não deixaremos de tratar bem nenhuma autoridade, ou muito menos as pessoas do nosso município por causa disso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando espiritualmente, nós repudiamos essa atitude. Ela não, mas não vai adiantar nada, já está aprovado, já está feito. Ok, isso é de quem aprovou, que está com as consequências de quem, na sua vida, de quem aprovou. Eu não aprovei nada disso. Não tenho nada com isso.
O próprio pastor da igreja também não aprovou. Os outros pastores que eu encontro, ninguém aprovou. Os outros líderes da cidade, ninguém aprovou. Ah, mas foi aprovado, tá tudo legal, tá tudo ok. Não, tudo bem, não estou dizendo que tem nada ilegal, não. Eu estou apenas dizendo que espiritualmente é um tiro no pé. Espiritualmente é algo que vem de contrário à palavra e à proposta de Deus e contrário à nossa fé. A minha fé, como crente, como servo de Deus, morador dessa cidade, cidadão dessa cidade, eu recebi dessa cidade com muito carinho o título de cidadão moçoroense. Eu sou cidadão moçoroense e, como tal, tenho trabalhado aqui, não sou eu, muita gente tem trabalhado aqui pelo bem comum, pelo bem do município, pelo bem da cidade. Eu sei que existe um interesse em favor do município da cidade. Eu acho que a motivação que há no coração da liderança da cidade não é uma motivação ruim. Quer conseguir emprego, quer conseguir ajudar as pessoas economicamente. Agora, o mecanismo para isso é que eu entendo biblicamente, à luz da palavra de Deus, que é uma idolatria. E esta idolatria, seja esta e qualquer outra, não é aprovada por Deus, não é bíblica, não tem respaldo bíblico. Então, ore por Mossoró, ore pela sua cidade, ore pelas pessoas, ore pelas autoridades. Senhor, dá sabedoria às nossas autoridades, dá direção às nossas autoridades, outros meios sejam encontrados. Essa é a minha oração. Senhor, abre outros meios para que ajude a nossa população, a economia da nossa cidade. Eu encontrei com um diretor de uma associação das prestadoras de serviços da Petrobras e ele me dizia que mais de 1.000 famílias perderam emprego. Mais de 1.000 famílias perderam emprego devido a essa situação das sondas da Petrobras que foram retiradas daqui dessa região. Mesmo outras vindo, ainda são poucas diante do prejuízo que houve. E eu sei que tem muitas famílias precisando de trabalho, precisando economicamente de algo para movimentar a sua economia. Eu entendo isso, mas a minha oração hoje é: Senhor, cria novos caminhos, novas fontes econômicas para a cidade, mas que a idolatria não seja essa fonte, porque isso não é bênção de Deus. Idolatria não é bênção de Deus para a vida de ninguém. Nem para a vida de prefeito, nem para a vida de Câmara de Vereadores, nem para a vida de um cidadão que mora nessa cidade. Eu estou expressando a minha crença, a minha fé. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Deus dê sabedoria a todos que estão trabalhando nessa área, nesse setor, para que eles possam encontrar outros caminhos para fomentar a economia da cidade de Mossoró. Eu vou repetir o texto que eu comecei. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós adoramos a Deus, respeitamos a Deus e somente a Ele a honra e a glória. Qualquer outra imagem, qualquer outra escultura, biblicamente não tem apoio. Não sou eu não, tem que ficar com raiva de mim não. Tem que olhar para a Bíblia. Nenhuma outra adoração é permitida na Bíblia, somente a Deus. É assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos, tá bom? Então, ore por Mossoró, para que Deus abra novos caminhos para a cidade, em nome do Senhor Jesus. Entre em campanha de oração em favor dessa cidade, para que Deus abra novos caminhos, e não esse caminho não é legal, esse caminho não é bom, que abra novos caminhos em o nome do Senhor Jesus. É assim que eu peço. Amém. Amém.